Fala aí, rapaziada, Marcelo GMR na área mais uma vez e dessa vez voltamos com a bela história desse Water Cooler Corsair H100i. Como a turma já sabe, no vídeo anterior eu cheguei a falar que o nosso bom e belo amigo Marcelão Ribeiro Ottoni nos deu esse Water Cooler, porém também o GMR deu uma falha, uma bela de uma mancada e conseguiu tava tudo bem até que o GMR bobeou aqui, ó, sem querer, não sei de que forma. Essa é a placa principal. Fato é que o conector tá aqui, esse aqui ainda funciona, porém não segura firme ali o jack dos coolers. E esse aqui segurava o jack dos coolers, mas olha aí, cadê os pads aí, GMR? Tá aqui, ó, GMR sem querer arrancou, né, o conector com os pads, ó. Eu teria que fazer aquele reparo swingado, brabo, firme e forte aqui. Então a placa lógica aqui está funcionando perfeitamente bem. Só que é isso que o GMR encontrou uma maneira de resolver esse problema de maneira simples e rápida. GMR correu lá, soltou a bomba, ó, tem até umas manchinhas aí, faz tempo, hein? Olha que judiação, as manchinhas de ferrugem. E é isso que o GMR comprou uma nova placa. Aí, ó. Já tá tudo em ordem aqui, perfeitinho e tal. É mais fácil pro GMR? Sim. Até porque o GMR quis restaurar a funcionalidade operacional desse water cooler. Até porque ele tem uma grande reputação a zelar aqui. Esse water cooler é brabo. Esse aqui já participou de inúmeras cenas de batalha. Coisa que os Nutellas de hoje em dia nem passam perto, né? E eis que até a sucatinha que o GMR comprou... a bomba veio melhor, mas aqui vai ser matéria para outra reportagem. A bomba não tá nem colada, ela tá soldada, tá grudada, né? Então bora continuar, né? Continuamos aí, turma. Continuamos. Justamente aqui, do lado esquerdo e aqui do direito, que eu conecto os cabos que vão alimentar esses bons e belos coolers aqui, certo? Aqui eu tenho o cabo de transmissão de dados também, que eu ligo lá na placa-mãe. E com esse cabo conectado a outra extremidade aqui, virou de ponta cabeça, não sei se mostrou mais ou menos aqui, eu consigo realizar o controle da bomba. Só que eis que o GMR fez a maior proeza. Qual foi essa? Utilizei aqui o bracket, instalação, suporte, né, do socket. Coloquei. Depois que você coloca isso daqui, que você entra com os cabos aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Seria mais ou menos assim, ó. Só que aí o GMR foi lá e deu uma bobeada, ó. Aí você coloca o conector aqui. Deu uma bobeada, fui sacar o conector, beleza? Junto com esse bracket, né, ou melhor, com esse suporte afixado, e aí eu consegui danificar. Encomendei aí uma sucata, né? Comprei uma sucata. A sucata chegou tão boa que tá até funcionando. Depois eu vou mostrar mais detalhes. Porém, ela chegou tão boa mesmo que teve algumas coisas assim que não dava nem para acreditar que era só uma sucata. Uma pena também, mas depois eu vou botar aí para vocês darem uma olhada no dissipador, né, melhor aqui nesse bloco aqui, a parte interna do que veio na sucata, é lógico. Esse daqui já é o dissipador, né, o bloco do H100i, então aqui tá tudo em ordem. Deu uma leve fainha porque, ó, a minha parte plástica começou a vazar e vazou um pouquinho aqui, ó, na caixa. Também que tava na caixa, né? E aí que eu fiz toda a manutenção. E qual que é a jogada fundamental? Vocês lembram do PC de trampo? Que pagou o PC de treino? Realmente ele foi montado aqui, tinha um water cooler, tinha esse monte de coisa toda tal e tal e coisa. E agora o que vai acontecer? Para que esse water cooler nosso aqui, para que o nosso bom e belo H100i não fique sem utilização e não venha pifar, eu vou instalá-lo aqui, ó.
Também já vou dar um upgrade, né? Por que um upgrade? Para que a gente possa ter uma condição melhor de trabalho. Então eu consegui esse kit que é um pouco mais novo que o H100i, ou melhor, que o H100i não, um pouco mais novo do que o nosso Xion, né? O Xeon ali, né? O X5460. Então o que acontece? Aqui eu coloquei um i5 3470 para dar um gásinho, né? Tentei de todas as formas comprar outro pente para fazer 16 GB aqui, DDR3. E até agora não consegui mais. É isso que nós vamos providenciar. A plaquinha aí tá tão nova, passou por uma manutenção do GMR, tem até um espelho aqui, ó. Filé também. Muito importante, eu queria realizar um bom e belo desejo montando nesse gabinete, mas eis que o watercooler não cabe aqui. Ele fica levemente raspando nos cantos, embora eu coloque parafuso, né, com um extensor, que até vem aqui, ó, que são esses parafusos mais compridos, não tem a mínima condição para poder deixar funcionando. Lembrando que aqui eu tenho uma GTX 460, é aquela EVGA que vocês já viram aí, eu já fiz manutenção, tem ela no canal. E olha aquela fonte que veio no PC, que foi achado dentro de uma caçamba, é verdade verdadeira. Como essa fonte também não tinha, ou melhor, ela tem um conector PCI Express de 6 pinos, certo? Mas é um conector só. E para ligar a tiazinha ali, ó, preciso de 2. Aí vocês devem estar se perguntando, o que o GMR aprontou? Eu caí lá para dentro da fonte, fiz a adaptação do cabo diretamente saindo da fonte mesmo, realmente saiu de dentro da fonte mesmo, veio pela fonte mesmo, né? E aí tá belo, né? Não utilizei adaptadores externos justamente para que eu não venha ter problemas, como aí já acontece nas GTX aí, nessas RTX, melhor dizendo, né? Que são aquelas maiores, aquelas mais brabas mesmo, né? Então é isso, turma. Bora continuar. Bora continuar. Bora continuar, que tem muita coisa para fazer. Eu tô filmando aqui com uma nova máquina também. E o telefone ele é tão assim, né? Ele apaga a tela para eu não saber nem o que eu tava filmando. É mole. A gente tem que se acostumar com as novas tecnologias, né? E depois eu mostro para vocês a finalização dessa encrenca nova que eu tô bolando. Mas eis que o H100i vai ter que entrar em uso. Valendo dizer que ele tinha um barulhinho na bomba. Por quê? Porque tinha um desgaste interno no eixo. Lá no eletroímã, nós resolvemos utilizando da sucata, que veio bem melhor. Realmente o H100i aqui tem 12 anos, né? Então, ele já é um tiozinho. É um tiozinho, né? Então, bora continuar. Bora continuar. E aqui é a finalização dele, ó. Ficou lindo. Optei por manter essa parte aqui da entrada sem abrir, para deixar bem bacana. Aqui estão os dois coolers de teste, né? E depois aquela ideia toda da caixa aí que a turma toda do canal já conhece, né? Olha aí, rapaziada. Só para constar a finalização, eu consegui devolver o modo operacional do nosso water cooler H100i, né? Depois de muito tempo, muito custo. Ele está com uma temperatura boa, ali está só em teste, essa é a temperatura do fluido, né? E um pouquinho de sufoco para fazer esse Corsair Link funcionar. Fica a dica aí para os amigos aí, aguentem a mão. Eu estou utilizando aqui a versão 4.9.9.3. Pode instalar tranquilamente aí no Windows 10 e 11 que funciona sem problema. Pessoal, matar a saudade aí de como é o painel do H100i, né? O painel de controle. Então aqui nós temos a temperatura, né? Que é a parte da bomba, os perfis,
né? Ou melhor, os perfis que eu posso configurar, né? E eu fiz questão aqui de deixar no perfil aqui performance. Mas se eu pedir o balanceado, ele diminui mais ainda a rotação, ó. E ainda se eu pedir o perfil calado, ele vai reduzir mais ainda, ó. E o fluido tem atuado muitíssimamente bem, porque embora reduzindo ali, ó, a velocidade da bomba, ou seja, o fluido está, né, com uma condução bem menor dentro do radiador. Mas ele trabalha tão bem na troca de calor que olha aí, ó. Por vezes a bomba mais quente, ela pode perder mais calor em cima do fluido e aí fazer com que ele até se esquente um pouquinho mais. Estava aí 30, 31, né? Deu aí uma queda aí de praticamente 1 grau. É bem irrisório, né? Mas o mais importante é que tá tudo ok, né? Nossa HCI voltou a ter vida novamente, né? Porque, poxa vida, ele ficou guardado aqui um tempo, né? E o meu amigo lá, o Marcelão Ribeiro Autor, ele fala, meu, tem que usar, pô, tem que usar. E aí no dia que fui usar, eu fiz a barbeiragem de estragar a parte onde conecta lá na bomba, né? Onde conecta na placa lógica, melhor dizendo. E aí deu um pouquinho de trabalho. Mas o mais importante é que ficou legal, ficou top, né? Então bora continuar. Deixa eu ligar o turbo aqui pra turma ouvir um barulho ali, ó. Tá aí, ó. Então essa daí. Com essas imagens aqui eu encerro mais essa rotina aí que foi de sucesso aí. Demorou, mas tá pronto. Pessoal, essa é a finalização. Depois que o GMR resolveu aquela parte ali, né? Melhor substituir a placa lógica, né? Foi mais fácil do que realizar a troca. Temos um cooler levemente torto aqui, que o nosso HCI, ó, ele chega no limite do gabinete. Melhor dizendo, né? Tem um pouquinho de espaço aqui atrás. Aqui na frente também eu tenho bem pouquinho. Porém, as memórias ali, ó. Olha lá, ó. As memórias ali, a altura delas, ó. Ó, encosta. Então eu teria que usar pentes aqui com perfil baixo. Aí daria para colocar o water cooler um pouquinho mais profundo, né? E no demais tá tudo em ordem aí. Substituir a placa. Agora aqui a placa-mãe é uma P8H61, né? Ainda tá longe de ser um setup desses mais atuais, mas... E aqui a nossa senhorinha, que é a GTX 460. Não consigo filmar muita parte de baixo, mas vamos ver se a gente faz assim, ó. Aí, ó. Acredito que deva ter pego. E bora continuar, né? Bora continuar, bora ligar pra ver se dá tudo certo, né? Eita, apertei o botão de ligar, não ligou. Não acionou. Se eu não ligar a fonte também não vai, né? E, ó. Barulhão. A aguinha já começou a correr aqui, ó. Um barulhinho de aguinha. Daqui a pouco ele reduz aqui. Aí, ó. Os de cima. Estabiliza a voltagem, né? E continua, né? Agora reduz a voltagem aqui, reduz o giro e continua. E continuamos, rapaziada. Continuamos.